Olá, gostaria de saudar novamente a todos, desejar bons estudos e para aqueles que não assistiram, deixar o convite para que assistam o bloco de apresentação com indicação de obras, enfim, com apresentação pessoal. E vamos ao objeto do encontro de hoje, que é o direito do trabalho e o direito previdenciário aplicado aos cartórios. E quando eu fui convidado para participar do curso e ministrar um encontro a respeito disso, a primeira pergunta que eu me fiz foi: qual a importância de estudar o direito do trabalho, o direito previdenciário na preparação de um concurso para serventias extrajudiciais? E eu cheguei à conclusão que elas são disciplinas, sim, importantes, e por isso que elas constam da grade do curso, e elas terão utilidade não só na preparação, como na gestão da unidade, depois que vocês forem aprovados e estiverem à frente de um cartório de notas ou de registro. E eu diria o seguinte: o direito previdenciário e o direito do trabalho, quando a gente se afeiçoa a ele, é na graduação. São matérias que ou elas se tornam do nosso gosto pessoal ou não durante a graduação. E a tendência em quem se prepara para o nosso concurso é se afastar dessas matérias. Então, embora todos tenhamos uma formação jurídica que compreende essas disciplinas, elas ficaram ao largo durante a preparação, de maneira que é importante relembrar alguns conceitos de direito do trabalho e de direito previdenciário, sobretudo porque notários e registradores são empregadores, efetivamente. E eu vou citar para vocês pelo menos 4 bons motivos para estudar um pouquinho essas disciplinas e para prestar atenção no assunto. O primeiro deles é o seguinte: embora a resolução 81 do CNJ não contemple, acho que no item 5.3, nas disciplinas o direito do trabalho e o direito previdenciário, entre as disciplinas que são obrigatórias para a examinação no concurso, não estão essas duas, é possível que alguns aspectos de direito do trabalho e direito previdenciário sejam objeto de questionamento no âmbito das questões de conhecimento geral. É importante saber como é que se gere uma serventia, onde é que se inscreve um funcionário, como se procede uma anotação em carteira. Isso pode ser objeto de questionamento. Então é importante não necessariamente ter o domínio, mas ter alguma familiaridade com o assunto. Um segundo motivo para a gente estudar essas duas disciplinas aplicadas aos cartórios é a fase da escolha. A fase da escolha corresponde a um concurso à parte. Uma boa escolha pode representar o exercício de uma delegação duradoura e com muitos frutos, mas ela pode representar também uma situação ruim e uma renúncia, um abandono de delegação. A gente ouve muitas histórias de colegas que não anteciparam determinados riscos ou determinados problemas e acabaram por se frustrar na atividade notarial e registral e abandonar para assumir outras carreiras jurídicas. Então, a identificação da existência de passivo trabalhista e de passivo previdenciário é importante para a escolha de uma boa serventia. Além disso, essas duas matérias vão importar muito na transição do cartório vago para o cartório provido por concurso. Com conhecimento do direito do trabalho, com conhecimento das regras de sucessão trabalhista, com um conhecimento a respeito do regime dos servidores estatutários, é que o aprovado em concurso vai ter tranquilidade para analisar a situação da serventia que ele provavelmente vai escolher, avaliar os riscos inerentes à transição e proceder da melhor forma possível para preservar os empregos, mas também para resguardar seus direitos. E, finalmente, um quarto motivo seria a própria gestão das unidades. O notário registrador, o artigo 3º da Lei 8935, fala que nós somos profissionais do direito. Mas não é só isso. Os notários e registradores são também empresários. São pequenos, micro, médio e até grandes empresários, a depender do tamanho da serventia que a gente tem que gerir. Então, o conhecimento das regras aplicáveis ao direito do trabalho é do domínio dos empresários em geral e deve ser do domínio de notários e registradores que queiram exercer com desenvoltura suas atividades. Enfim, essas são disciplinas que, embora não sejam exigidas na seleção, elas vão ser exigidas ao longo da atividade profissional.
de maneira que é importante visitar alguns conceitos relativos a elas. Então vamos dar início apresentando o nosso curso. Nós vamos falar a respeito de direito do trabalho e direito previdenciário, e eu pretendo abordar com vocês o vínculo, a estrutura funcional da atividade dos cartórios extrajudiciais. E quando a gente trabalhar isso, a gente vai compreender o conceito de terceirização e quais são as modalidades de contratação que o titular pode efetuar. Depois disso, nós vamos falar a respeito do contrato de trabalho, como ele é celebrado, quem figura como contratante, e abordar algumas questões específicas, estagiários, aprendizes, os servidores estatutários. E vamos abordar ainda a questão da sucessão trabalhista, com a apresentação das regras de transição e do entendimento predominante da jurisprudência do TST com relação ao assunto, sempre tangenciando os aspectos previdenciários relativos às obrigações trabalhistas, são coisas conexas. E apresentar para vocês algumas propostas legislativas que estão em debate, alguns aspectos da reforma trabalhista operada recentemente que podem ser utilizadas a favor de uma boa gestão nos cartórios de notas e de registro. Então, vamos começar com o primeiro tema, e é a estrutura funcional das serventias extrajudiciais. A espinha dorsal da nossa atividade está no artigo 236 da Constituição. Esse artigo já deve ter sido lido a exaustão por todos vocês, mas pela importância eu vou passar a leitura com vocês mais uma vez. O artigo 236 diz o seguinte: ele diz que a atividade notarial e registral é exercida em caráter privado por delegação do poder público, e traz aqui que lei regulará a atividade e a responsabilidade civil e criminal dos notários, inclusive com relação aos prepostos. E os parágrafos tratam da questão de concurso, normas para emolumento e etc. Então, a gente tem na estrutura delineada no artigo 236 a seguinte situação. Nós temos aqui o Estado, que é o titular do serviço de natureza pública, e ele delega ao notário ou ao registrador essa atividade nos termos do artigo 236 e conforme regulamentação prevista em lei. É importante compreender essa estrutura, porque ela vai ser relevante quando a gente for falar a respeito de estatutários, das regras de transição, nos atos de disposições constitucionais transitórias, e vai ser importante também para a gente compreender os limites da responsabilidade de titulares de delegações extrajudiciais. E uma primeira observação que eu quero fazer com vocês com relação ao artigo 236 é que, embora a Constituição fale em delegação, o Instituto guarda muito mais proximidade com a outorga. A delegação, a gente vai relembrar lá do direito administrativo, ela pode decorrer da lei, do contrato ou do ato administrativo, ela normalmente é por prazo determinado e ela pode ocorrer a título precário, por ato administrativo do poder público. E a delegação que nós recebemos, notários e registrador, por outro lado, ela decorre da Constituição e é nos termos da lei, mediante aprovação em concurso público, ela é por tempo indeterminado, e ela não ocorre a título precário, salvo aquela relacionada com as serventias vagas, a situação do interino. Então, o Instituto é muito mais próximo da outorga. Inclusive, outorga é o termo que é utilizado pela maioria dos tribunais nos editais de concurso, e ele é referenciado também pelo CNJ, na Resolução 81. Se a gente dá uma olhada no artigo 14 da resolução, ela fala da investidura no prazo de 30 dias, e ela, quando fala da não investidura, ela traz como efeito a perda da outorga. A outorga vai ser tornada sem efeito. Então, a designação mais apropriada é a outorga. Feito esse parêntese, embora o objetivo do curso não seja tratar disso,
como a regulação da atividade notarial e registral e a compreensão desse regime híbrido de direito público, direito privado. O desembargador Ricardo Dipp fala que é um binômio intensivo, serviço público e gestão, prestação em caráter privado. Eu quero deixar para vocês a indicação de uma obra de um desembargador aqui do TJ de São Paulo, que trata com muita propriedade a respeito do assunto e traz um olhar muito técnico a respeito dos aspectos de direito público e do regime da atividade notarial. A obra é essa que está na tela, Regulação da Função Pública Notarial e de Registro, da editora Saraiva, desembargador Luiz Paulo Aliende Ribeiro. É uma obra que eu considero imprescindível para a preparação de concurso público, sobretudo os concursos públicos aqui no estado de São Paulo. Enfim, retomando, que lei é essa que vai regulamentar a atividade dos notários e registradores? A Constituição, em 88, trouxe o exercício em caráter privado do serviço público. Mas de 88 até 91, nada se falou a respeito da regulamentação que a própria Constituição invocou, a necessidade de regulamentação nos termos da lei. Em 91, foi apresentado um projeto de lei apresentado pelo chefe do Executivo. Era então presidente Collor, Fernando Collor de Mello, redação do ministro Jarbas Passarinho. Foi apresentado o projeto de lei 2248 de 91. Esse projeto de lei culminou na edição da Lei de Notários e Registradores, a Lei 8.935 de 94. E aqui eu destaco a distância de 91 até 94. A gente precisa relembrar que o país passou entre 91, 92, 93 por a primeira crise política séria posterior à redemocratização. Escândalos de corrupção redundaram na renúncia do presidente da República no dia 29 de dezembro, depois no julgamento e apresentação do seu impeachment pelo Congresso Nacional no dia subsequente, e outros assuntos clamaram pela atenção do Congresso, e esse projeto de lei acabou ficando deixado de lado por mais 3 ou 4 anos. E somente 6 anos após o advento da Constituição é que foi publicada a Lei 8935, sancionada pelo presidente Itamar Franco. E eu esclareço que essa digressão histórica é importante porque esse ato, esse lapso temporal sem regulamentação, ele traz consequências de índole trabalhista e previdenciária, sobretudo no que tange aos servidores estatutários. Com relação aos servidores regidos pelo regime da CLT, não há muita dúvida, mas com relação aos servidores estatutários, o período que compreendeu a edição dessa lei tem relevância para a compreensão do regime. Por ora, nos interessa da Lei 8935 o capítulo que fala dos prepostos, o capítulo 2º. Vamos dar uma lida no artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte: notários e registradores poderão, para o desempenho das suas funções, e aqui eu vou grifar com vocês, desempenho das suas funções, depois eu esclareço, contratar escreventes e auxiliares, e dentre os escreventes escolher os seus substitutos pelo regime da legislação trabalhista. Então, o regime do artigo 20 traz a possibilidade de contratação para exercício da atividade de escreventes e, dentre os escreventes, os substitutos, que estão previstos nos parágrafos 4º e 5º. E eu destaco para vocês o artigo 21, que diz que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços é de responsabilidade exclusiva do titular.
inclusive com relação a pessoal. A lei não fala que a responsabilidade é solidária, subsidiária, sucessiva com o anterior e atual titular. Ela fala que ela é exclusiva, o que poderia levar à conclusão de que cada titular, seja a título definitivo ou precário, responde pelo respectivo período de gestão. Mas vamos entender como é que ficou a estrutura com a edição da Lei 8935. A gente tinha aqui o Estado, a delegação para notários e registradores, e a 8935 veio e nos disse que para o exercício da sua atividade, o notário pode contratar auxiliares e pode contratar também escreventes. É o que está no artigo 20 da Lei 8935. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: caberia aqui alguma contratação diversa dessa prevista para auxiliares e escreventes? Esse é um primeiro ponto que a gente vai abordar. Cabe alguma contratação distinta? Vamos lá. A resposta é positiva. O cartório não precisa contar única e exclusivamente com escreventes e auxiliares. Pode parecer óbvio, essa dúvida não pode ser de todas, mas é de alguns, e é preciso ser dito. A Constituição e a Lei 8935 não vedam a contratação de profissionais de outras áreas. A única coisa que a Lei de Notários e Registradores diz é que, por exercício das atividades do notário e do registrador, ele pode atuar contratando auxiliares e escreventes. Isso está aqui, a gente pode olhar para o desempenho de suas funções, ou seja, é no desempenho das funções precípuas do notário e do registrador que ele tem que se servir obrigatoriamente de auxiliares e escreventes. A gente vai retomar esse assunto quando a gente falar de terceirização. Mas qual a importância disso? A relevância disso está na representação sindical e na edição das normas de direito coletivo. Vamos relembrar lá da faculdade, o direito do trabalho, em que pese ele seja muito denso, esteja lá densificado os direitos no artigo 7º da Constituição, tem uma consolidação das leis do trabalho bem protetiva e com muitas normas. O direito do trabalho é um direito consensual e ele é permeado por regras de direito coletivo. Vamos relembrar, tem o acordo coletivo, que é o acordo celebrado entre um sindicato e uma determinada empresa, e a convenção coletiva, que é a avença firmada entre sindicatos patronal e de empregados. Isso está no artigo 611 da CLT, que diz o seguinte: convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, quer dizer, ele estabelece lei para os interessados de 2 ou mais sindicatos, da categoria econômica e da categoria profissional, estabelecendo diversas condições de trabalho. E é possível que a gente detecte a existência de sindicatos diversos, disciplinando regras a respeito dos mesmos funcionários. A respeito de quais assuntos a convenção pode dispor, dentre outros, o artigo 611-A enumera diversos assuntos que podem ser objeto de disciplina por acordo e convenção coletiva. A gente tem jornada de trabalho, banco de horas, intervalo entre a jornada, planos de cargos e salários, teletrabalho. A gente pode lembrar que o CNJ autorizou o teletrabalho para os funcionários dos cartórios extrajudiciais, vedando por hora o teletrabalho dos titulares de delegação. Remuneração por produtividade, troca de feriado, participação nos lucros, enfim, diversos assuntos.
E, como eu disse, é possível que um sindicato trate a matéria de uma determinada maneira e o outro sindicato de uma forma diversa. Deixa eu exemplificar. É possível que os sindicatos dos escreventes e auxiliares, no estado de São Paulo a gente tem o SEANOR, Sindicato dos Escreventes e Auxiliares Notariais e Registrais do Estado de São Paulo, discipline uma determinada jornada, ou traga o direito a um intervalo intra-jornada maior, ou estabeleça um piso salarial diferente do que estabeleça, por exemplo, o Sindicato dos Profissionais de Processamento de Dados e TI, ou dos profissionais de vigilância e segurança, e outros tantos. E o cartório pode contar com essas figuras. É possível que o cartório tenha aqui entre os seus funcionários, além daqueles contratados para o desempenho das suas funções, funcionários contratados para outras funções que não são as precípuas. A gente pode ter serviço, como eu disse, de vigilância e segurança, serviço de contabilidade, serviço de limpeza e copa, TI, um assunto recorrente nos cartórios com a informatização. Enfim, é possível que o cartório precise se servir de profissionais de outras áreas. Engenheiros, a gente pode contratar engenheiro para auxiliar em retificação de área, bacharéis em direitos para prestar assessoria jurídica. Enfim, qual é a regra aplicável? Do sindicato dessas categorias ou dos auxiliares ou escreventes? O registro da copeira, do manobrista, do técnico de informática como auxiliares ou como escreventes pode levar à falsa conclusão de que é só o SEANOR, é só o sindicato de auxiliares e escreventes da respectiva unidade da federação que vai ter incidência. Mas não é assim que funciona. Havendo conflito entre normas coletivas, entende o TST que o princípio vetor, dentre outros, o mais importante é o princípio da especificidade. Então, valerá o sindicato mais específico. Vamos dar uma olhada na jurisprudência. É um dissídio coletivo, eu vou colocar o nome dele para vocês em seguida. Dissídio coletivo de natureza econômica, processo anterior à lei 13.467, é a reforma trabalhista. E o TST entendeu o seguinte: havendo conflito de representação entre sindicatos, deve prevalecer o princípio da especificidade, detendo legitimidade o sindicato da categoria mais específica, ainda que apresente base territorial mais ampla. Ou seja, vai prevalecer o sindicato dessas categorias específicas. Então, por que não efetuar a contratação já com a designação dessas categorias específicas, já observando os pisos salariais dessas categorias específicas e não enquadrando necessariamente entre auxiliares e escreventes esses outros colaboradores dos cartórios extrajudiciais. Processo é o recurso ordinário, e eu esclareço, recurso ordinário porque a competência para julgamento de dissídio coletivo é originária dos tribunais regionais do trabalho. Então é em sede de recurso ordinário e não recurso de revista que esse assunto é submetido ao TST. A decisão é recente, de maio de 2018, recurso ordinário 6961 de 2015. Concluindo, a gente pode dizer que é possível sim a contratação de outros profissionais que não auxiliares ou escreventes no âmbito das serventias extrajudiciais. Feitas essas considerações, eu vou falar com vocês a respeito de terceirização. E a terceirização, ela é regida no Brasil pela lei, está no grifo a texto, pela lei 6.019, editada a próxima lei 6.015, de 74, modificada pela reforma trabalhista, trazida na lei 13.229, de 2017. Lembrando que a reforma trabalhista não veio em uma lei só, mas foram vários diplomas legais tratando do assunto.
E a terceirização, na redação originária, a Lei 6.019 dizia que ela só poderia ocorrer com relação às atividades meio e não com relação às atividades fim das empresas, dos empregadores. No regime antigo era dessa forma que a gente estudava a terceirização. Atividade meio, limpeza, vigilância, manutenção, contabilidade, é possível sim a terceirização. Atividades essenciais e específicas do tomador de serviço, a chamada atividade fim, não admitia terceirização e tinha que ser prestada pessoalmente. Com a reforma trabalhista, isso mudou um pouco. E, além da terceirização nas atividades meio, admitiu-se também a terceirização nas atividades fim. A redação do artigo 4-A, quarto A, da Lei 6.019, expresso nisso. Considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer atividades, inclusive sua atividade principal. Olha só, a mesma atividade principal do empregador pode ser terceirizada. E é a empresa que presta o serviço que vai ser a titular dos contratos de trabalho. É ela que vai ser responsável pelos encargos trabalhistas. É ela que vai ficar vinculada aos riscos inerentes à atividade. Não se configura o vínculo de emprego entre empresas prestadoras e seus sócios, enfim, e a empresa contratante. É isso que trouxe a reforma trabalhista. Então, a lei considera que mesmo as atividades essenciais podem ser terceirizadas. Agora, e no âmbito dos cartórios extrajudiciais, seria admissível a terceirização? A terceirização da atividade meio, não há dúvida. Diversas normas de serviço ou códigos de normas dos tribunais estaduais trazem a possibilidade, inclusive, de escrituração de despesas com serviços terceirizados de engenharia, informática, limpeza, manutenção do acervo, enfim. É possível, sim, a terceirização das atividades meio. E, inclusive, em algumas atividades fim, a lei é expressa. E eu trago para vocês, antes de encerrar esse bloco, a lei de protesto. Ela diz o seguinte, quando ela fala do protocolo, do título ou de documento de dívida, lá no seu artigo 14. Quando ela trata da intimação, ela fala que a intimação pode ser feita por portador do tabelião, quer dizer, um preposto da unidade, ou por qualquer outro meio, desde que fique comprovado o recebimento, por aviso de recebimento, AR, ou outro documento equivalente. Quer dizer, embora a intimação constitua atividade fim do tabelião de protesto, é admissível a terceirização. Mas essa é uma hipótese em que há previsão expressa. E com relação às demais atividades, toda atividade fim dos notários e registradores podem, de acordo com a reforma trabalhista, virem a ser terceirizadas? É possível que o titular resolva terceirizar essas atividades? Eu vou tratar desse assunto assim que nós retomarmos no bloco seguinte. Obrigado, meus amigos, e até lá.